Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional e a aula de hoje, pessoal, é uma breve revisão para que vocês tenham sucesso na prova, ok? Então a gente vai passar por aqueles conceitos que nós já estudamos, né? Já fizemos alguns exercícios, mas que são importantes que a gente faça uma breve revisão para que vocês possam memorizar com mais tranquilidade. Então eu vou usar aqui o nosso velho e bom aplicativo, né, o PHET, da Universidade do Colorado, para fazer as simulações, principalmente quando a gente for fazer a disposição de circuitos série e circuitos paralelos, tá joia? Então eu vou montar primeiramente aqui um circuito série, tá, para que a gente possa fazer uma avaliação dele. Então eu vou colocar aqui uma sequência, vou colocar aqui uma lâmpada, nesse segmento, coloco uma outra lâmpada, vou conectar aqui, aqui eu estou simplesmente construindo um circuito série. Percebam que essas duas lâmpadas poderiam ser dois resistores também, eles estão em série, um sequencial ao outro, né? Logo, estão submetidos à mesma corrente. Vou colocar um interruptor aqui e vou colocar a nossa bateria aqui. Então nós temos a nossa bateria, basta agora eu fazer a conexão, finalizar o circuito. Percebo que enquanto eu não faço essa conexão, ele ainda é um circuito aberto, né? Então aqui eu tenho meu circuito série, né, onde eu tenho uma bateria. Vou mostrar valores aqui. Não sei se vai ser possível para vocês enxergarem, né, mas se a gente precisar, a gente coloca aqui um voltímetro para medir. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um multímetro. Vamos melhorar aqui um pouco. Para um tamanho grande, né? Grande demais. Vamos diminuir um pouco. Ficou escondido aqui, então temos que diminuir aqui. Vou colocar aqui nos terminais 9 volts, né? Aqui no terminal está invertido, por isso que está aparecendo o contrário. Estamos aqui 9 volts, né? Nós temos uma situação de 9 volts aplicado ao meu sistema, mas estou com a chave ainda aberta. Então eu fecho a chave, eu estabeleço o fluxo de corrente, né? Então eu tenho aqui uma bateria representando uma tensão contínua, né? E ao fechar o circuito eu estabeleço todo um processo onde a corrente é transmitida através do meu condutor, passa por cada uma dessas lâmpadas, elas naturalmente vão acender, né? Mas esse tipo de circuito, por exemplo, é um circuito problemático no aspecto se, por exemplo, uma dessas lâmpadas, por exemplo, venha a queimar, o meu circuito ele fica aberto. Logo, todas as demais lâmpadas deixam de funcionar. Tá joia? Então, essa é uma questão ainda somente para poder consolidar aquilo que nós abordamos em sala de aula. Eu tenho uma fonte, eu tenho duas lâmpadas ligadas em série, né? Então, continuamente aqui, né, uma após a outra, né? E eu tenho meu circuito sendo alimentado por uma bateria de 9 volts. Então, esta tensão está sendo aplicada ao circuito como um todo. Nesse tipo de situação, eu tenho uma corrente que percorre ambas as lâmpadas, né? Então, elas estão submetidas à mesma corrente, tá joia? Sendo que cada uma vai representar uma queda de tensão. Então, por exemplo, se eu fizesse uma medida aqui, eu ia perceber uma queda de tensão. Se eu fizesse uma medida aqui, eu ia perceber uma queda de tensão. Então,
ficar com muita preocupação em entender esses conceitos, que é fundamental para que vocês possam compreender e montar os seus próprios circuitos, porque é isso que eu vou exigir na prova, ok? Que vocês tenham a habilidade de perceber uma situação, eventualmente pode ser uma situação de falha, e você apresentar uma situação de solução para aquele problema. Tá joia? Então vamos agora aqui dar uma pausa, só para que a gente possa preparar o ambiente para fazer um circuito paralelo. Olá pessoal, retornando. Ainda há pouco nós vimos um cenário de uma ligação série de duas lâmpadas. Como eu disse, podem ser 2 resistores ou mais até, né? O que era importante é vocês avaliarem a questão da tensão aplicada no meu sistema, quais são as quedas de tensões e onde elas acontecem, né? E a corrente ao qual o sistema está submetido. Tá joia? Lembrando também que para o circuito série, se eu fosse calcular a resistência equivalente do sistema, era a soma algébrica de cada uma delas representadas, ok? Agora nós vamos partir para um circuito paralelo, um circuito simples. Então eu posso montar aqui colocando o meu condutor, né? Vou trazer uma lâmpada, vou ligar o meu condutor. Vamos ajustar aqui para ficar melhor representado. Vou trazer uma segunda lâmpada. Vou colocar aqui a minha bateria. E vou fazer a ligação direta, ok? Dessa vez não vou usar uma chave. Tá? Então aqui, coloquei o meu sistema. Percebam que ao acionar o meu sistema, né, eu tenho o fluxo de corrente passando pelo meu sistema completo. Para esse cenário particular é a associação paralelo de duas lâmpadas. Então a corrente necessária para suprir esse sistema será distribuída entre esses nós que estamos aqui vendo, né? Percebam, aqui eu tenho um nó, aqui é um nó e aqui nó. Então eu tenho que a corrente principal, né, por exemplo, apresentada aqui nesse segmento, ela é dividida em duas partes em função das resistências representadas por essas duas lâmpadas. Então, pessoal, muita atenção para isso. A intensidade dessa corrente em cada um desses segmentos vai ser em função da resistência que são representadas por essas duas lâmpadas. Então aqui tem um termo que é muito comum, né? Tem um termo que é comum aqui. Quando eu digo um termo comum, significa que algo que está comum a esse circuito é a diferença de potencial que suporta essas duas lâmpadas. Então se eu vier aqui e fizer uma medida, né, da minha bateria, perceba, eu tenho aqui 9 volts, ok? Da mesma forma, se eu vier nesse meu sistema aqui e medir a corrente aqui, deixa eu pegar aqui, inverter, porque senão vai ficar com valor negativo. Percebam que eu tenho aproximadamente 9 volts também. Se eu vier para a segunda lâmpada, eu tenho o mesmo valor. Isso são informações que são importantes. Então precisa tomar muito cuidado quando você fizer a análise de um sistema. Ok? Então vamos lá, pessoal. De novo, eu tenho aqui um sistema representando um circuito paralelo de duas lâmpadas. Poderiam ser os resistores.
poderia ser também qualquer dispositivo de uma casa, uma televisão, um rádio, um aparelho de som ou uma geladeira, ok? E outra coisa importante, ao passar por cada um desses nós, percebam que a corrente é dividida. Então, se eu for representar aqui em termos algébricos, eu teria que a corrente, vamos chamar a corrente que está chegando no nó de I, aqui seria I1 e aqui seria I2. Então, a corrente total do meu sistema, ali, nesse segmento, seria I1 mais I2. Muita atenção para esse tipo de análise, ok? Para que vocês possam perceber no momento que estiver fazendo a leitura dos seus respectivos exercícios. Tá joia? Não se esqueçam, qualquer dúvida, deixe um comentário para que a gente possa fazer um outro tipo de análise ou um outro tipo de explicação. Mas essas informações são importantíssimas. Eu estou deixando aqui simplesmente alguns tópicos que são essenciais para que vocês possam estudar o conteúdo já apresentado. Tá joia? Então vamos para a terceira parte, onde nós vamos falar de potência e rendimento. Não se esqueçam, eu estou deixando tópicos importantes para serem estudados e alguns exemplos. Então sigam exatamente como está nesse vídeo para que vocês possam compreender o enunciado e entender o que ele está pedindo. Tá joia? Então já voltamos com a terceira parte. Olá pessoal, novamente. Agora vamos à terceira parte, onde nós vamos falar do conceito do que é rendimento, né? Representado por essa letra. Joia? O que ela significa? É a potência útil do meu sistema dividido pela potência total. Tá? E lembre-se que a potência total do meu sistema sempre será a útil mais a dissipada. Então, muita atenção. Rendimento, eu pego somente a potência útil e divido pela potência total do meu sistema. Mas o que eu entendo por potência útil? Eu tenho que olhar qual objeto eu estou analisando. Aí você me pergunta, o que isso significa, professor? Significa, coloquei aqui 2 exemplos, para que vocês possam perceber. Isso é importante. Quando eu falo potência útil, eu tenho que olhar contra qual objeto eu estou fazendo essa análise. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada incandescente, aquele modelo antigo. Uma lâmpada incandescente. Qual que é o objetivo primário da lâmpada? É luminosidade. Então, eu tenho que associar a potência útil de uma lâmpada ao teor de luminosidade que ela representa. Isso pode ter um valor. Por exemplo, hipoteticamente, eu estou dizendo que 60 watts dessa lâmpada é a potência útil dela, é o que ela vai gerar de energia, tá bom? Mas também percebam que a lâmpada gera calor. Esse calor seria a potência dissipada. Então, para o objeto lâmpada, a informação que eu preciso coletar dos dados que o exercício eventualmente pode me apresentar é eu olhar para a potência luminosa dela. A potência luminosa é um valor X tal, um número qualquer, 10, 20, 30, 60 que seja, então eu divido 60 pela potência total. Aí a potência total eu pego a potência útil, somo com a dissipada. Então seria a luminosidade mais o calor. Ok? Por exemplo, agora se eu estou olhando para um carro, né? Está aqui o exemplinho de um carro, falamos já da lâmpada. Um carro tem como objetivo se mover, então ele tem que andar. Mas ao mesmo tempo que ele anda, ele também gera calor. Tem outros tipos de perdas, mas vamos pensar única e exclusivamente, né, no calor. Por quê? O motor esquenta. Então, mas a potência útil dele é o que? A energia que ele recebe do combustível
qual porcentagem se transforma em movimento? Essa porcentagem que se transforma em movimento seria a potência útil dividido pela total, que me permitiria identificar qual é o rendimento daquele carro. Da mesma forma que nós usamos esse mesmo raciocínio para calcular qual o rendimento de uma lâmpada, né? Eu vejo a potência de luminosidade dela e divido pela potência total, que seria a luminosidade, mais a dissipada, que seria o calor. O carro, voltando, seria a potência que gerou o movimento dividido pelo somatório da potência que gerou o movimento mais a energia que foi dissipada sob a forma de calor. Tá claro isso, pessoal? Então, muita atenção para que vocês possam perceber esse conceito de rendimento e não haver confusão em usar qual potência em qual lugar. Tá joia? Então vamos lá. Mas não se esqueçam, isso são assuntos que nós já abordamos e eu estou colocando aqui os tópicos principais para que vocês possam ter um foco no momento que estiver fazendo a leitura do conteúdo. Ok? Então, voltando. Mas o que é potência nesse meu ambiente? A potência sempre será a energia consumida pelo meu sistema elétrico, ou pela minha máquina elétrica, ou pelo meu circuito elétrico, em função do tempo. Quanto tempo se passou que houve aquele consumo de energia. Então, isso é a potência. Então, o que é importante? O importante é sabermos que potência é energia dividido pelo espaço de tempo decorrido. Outra coisa importante são as unidades. As unidades jamais devem ser esquecidas. Potência, sempre em watts. Por exemplo, quando você vai comprar um chuveiro, você compra um chuveiro em função da potência dele, né? É um exemplo prático. Claro, existem outras análises elétricas que você faz para o chuveiro? Sim, claro. Consumo de energia, quanto tempo ele pode ficar ligado ou desligado. Mas, naturalmente, quando você vai numa loja para comprar o chuveiro, você faz referência à potência dele e o próprio vendedor vai te perguntar isso. A qual potência de chuveiro que você deseja? Tá? Então, watts representa a unidade física de potência, que também pode ser representada por joule por segundo. Por que pode ser representada por joule por segundo? Porque eu ainda há pouco não disse que potência é energia que é em joules, dividido pelo tempo, que é em segundos. Então, por isso, joule por segundo também. Mas também chamamos de watts. Perfeito, senhores? Então, não se esqueçam. As unidades, energia em joule, potência em watts ou joules por segundo. Rendimento, potência útil do meu sistema dividido pela potência total do meu sistema. O que representa a potência total do meu sistema? É a potência útil mais a potência dissipada. Mais uma vez, para que eu possa distinguir quem que é potência útil, quem é potência dissipada, é importantíssimo que eu olhe para o objeto que eu estou analisando. Porque, por exemplo, para um objeto a dissipada é calor, para outro, este mesmo calor pode se tornar a potência útil. Aí você me pergunta, como? Um exemplo bem prático, lâmpada. A potência útil é a luminosidade. A dissipada acaba sendo calor, que é a energia, que é calor gerado que eu não estou usando para nada. Mas se eu estiver olhando na perspectiva de um aquecedor, qual que seria a potência útil de um aquecedor? Seria o calor gerado. E a potência dissipada poderia ser qualquer outro tipo de potência ao qual eu não tenho uso algum num aquecedor. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Muita atenção para esses pontos. Revejam esse vídeo várias vezes para que vocês possam compreender o que é importante para que vocês entendam o enunciado de cada questão. Ok?
Subscrevam-se no nosso canal, mantenha contato, qualquer dúvida, coloque no comentário aqui abaixo que eu retorno para vocês. Obrigado pelo momento e até a próxima aula.